O Último Tiro da Guanabara. Este é o título do livro de Bruna Meneghetti, lançado pela editora Reformatório em 2019. Bruna Meneghetti é escritora e jornalista, autora do romance histórico O Céu de Clarice, publicado pela Amazon em 2017, e coautora do livro-reportagem Corações de Asfalto, lançado pela editora Patois em 2018. Este livro, O Último Tiro da Guanabara, foi publicado com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo por meio do edital chamado Livros. Este romance histórico trata do golpe que o então presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz, tentou dar em 1955 sobre o presidente eleito Juscelino Kubitschek. Carlos Luz, Café Filho e Carlos Lacerda são os grandes articuladores desta tentativa de golpe, que, se não foi possível naquele momento, acabará por acontecer 9 anos mais tarde, em 1964. Para ajudar nas decisões, para prever os passos do inimigo, Sara Kubitschek, esposa de JK, contrata o vidente Isaías Monteiro, que, usando de sua capacidade de prever o futuro, passa a ter um papel fundamental para evitar este golpe. O povo está com JK, mas é nos bastidores que a trama acontece, longe dos olhos da população. Com um trabalho de pesquisa muito apurado, é interessante acompanhar esta mistura de personagens e situações fictícios com os fatos históricos. Está claro que mesmo a história dita oficial é apenas uma versão da história, escrita por pessoas que têm uma interpretação, têm um lado, uma classe e o interesse. Assim, é perfeitamente plausível que haja essas inserções na história oficial. Essas inserções transformam o romance, em última análise, em uma obra ficcional. Café Filho, o presidente que ficou apenas 3 dias e meio no poder, é retratado de forma fiel, detalhada. O mesmo ocorre com todos os demais personagens desta obra. Isso é fruto de um trabalho impecável de pesquisa, em que várias fontes foram consultadas. Ainda assim, este retrato é fiel às fontes, mas pode não ser fiel à verdade, ao que aconteceu de fato. E isso abre outro flanco para inserções ficcionais. A trama toda deste romance se passa nestes 3 dias de muita conspiração e muito perigo. O narrador está contando a história no tempo presente. Pode ser, por exemplo, um jornalista que faz uma extensa pesquisa, isso nos dias atuais, e resolve narrar o que ocorreu naquela época, em 1955. E esta é uma escolha muito inteligente da autora e permite driblar as questões complicadas de época, como, por exemplo, os diálogos, as situações, os costumes. E isso eles podem ser evidenciados sob a ótica e interpretação do presente. Isso é evidente, dá uma grande liberdade ao ficcionista. Mas o ficcionista e o narrador precisam estar em acordo com o historiador,
para que não sejam cometidos abusos. E assim, a história passe a ser factível para o leitor. Assim, foi um grande risco o aparecimento de um vidente, e que ainda por cima terá um papel decisivo no desfecho de toda a trama. Para que o leitor acredite na possibilidade dessa existência, dessa intervenção, é preciso que o vidente seja um personagem muito bem construído. E o narrador gasta algumas boas páginas nesta construção e acaba por convencer. Os diálogos são rápidos, inteligentes, precisos. Um livro de 300 páginas precisa dessa agilidade. É claro que, diante de tudo que foi dito, o que interessa, acima de tudo, é a história a ser contada. Não há descrições minuciosas de lugares, nem de pessoas, mas há descrições minuciosas de personalidades. Os perfis dos personagens são muito bem delineados e conclui-se que o humor, o caráter de cada um é que definirá o futuro do país. Como é em toda história, a vaidade comanda o destino de muitos. O general Lott, então ministro da Guerra, talvez seja o personagem mais bem construído, o mais instigante de todo este romance. Um sujeito fechado, enigmático, rígido em seus princípios, educado duramente nas casernas, vai ganhando força à medida que a história vai sendo contada. E, de fato, várias fontes atribuem ao posicionamento firme do general Lott o fracasso deste golpe. Essas incursões, essas inclusões ficcionais têm o objetivo de questionar essas versões oficiais da história. A história pode e deve ser recontada a qualquer tempo, mas há talvez alguns limites para isso. Um deles é a fidelidade aos documentos pesquisados. Os documentos, é claro, também podem ser questionados. Isso é muito lógico, mas não há como ignorá-los. O próprio romance questiona alguns documentos que foram forjados ou pelo menos manipulados. As personagens femininas também são decisivas nesta obra. Cecília, Penélope, Brasiliana, Firmina, Joana, todas desempenham papéis determinantes. Não são apenas companheiras, são mulheres fortes, inteligentes e independentes, jornalistas, assessoras, ajudantes em navios de guerra, cada qual com sua personalidade decidida. Está ali não para obedecer às ordens de homens, mas para traçar o próprio destino e até, de certa forma, adiantar esse destino e muitas vezes construí-lo efetivamente. Ah, e sim, Golbery também aparece bastante neste romance. Eu vou ler agora um trecho do livro para que você tenha uma ideia do estilo de Bruna Meneghetti. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros e, se curtiu este vídeo, divulgue-o em suas redes sociais. Ajude nosso canal a crescer. Valorize a literatura brasileira. Valorize as pequenas editoras. Prólogo, 11 de novembro de 1955. Cada tiro de canhão disparado provocava no ouvido um zunido ainda mais forte, quase como se houvesse um enxame de abelhas dentro dele. Mais uma vez o chão tremia, as pessoas arregalavam os olhos
e ele se agachava como que por instinto, apesar de não poder ver onde o inimigo estava na Baía de Guanabara. Suava frio enquanto se esgueirava pelas paredes do forte de Copacabana, que fora construído por cima de uma pedra, de modo que as tripulações dos navios só podiam ver os canhões e a sólida arquitetura. O ambiente todo era fechado e sem luz natural, o que lhe causava náuseas por não saber qual era a situação no mar ou se o navio de guerra, alvo dos disparos, já havia sido atingido. Quando, enfim, alcançou a entrada, o único pátio iluminado pelo dia, respirou aliviado. Esperou o momento perfeito para sair correndo, seguir pela rua que beirava o mar e continuar com seu impulso desesperado de sumir, até estar bem longe da segunda entrada, na Praça Coronel Eugênio Franco. Colocou um pé para fora. Talvez não fosse o momento mais propício para sair, mas era bom o suficiente. De repente, uma mão pousou com força em seu ombro e uma voz cortante questionou: "Aonde pensa que vai?" Reconheci aquele tom, e não era preciso sequer olhar para trás a fim de descobrir quem falava. Virou-se cabisbaixo e retornou às luzes artificiais. "Estava apenas checando a situação por aqui, senhor." "Você deseja mesmo sair, certo?" gritou o superior. Olhando para baixo, o rapaz não lhe disse nada. "Pois bem," o tenente amenizou o tom. Tirou uma carta de dentro do uniforme, colocou-a no campo de visão do homem e completou: "Está vendo este endereço, soldado?" Ele encarou o envelope sem entender e seu superior continuou: "Quero que corra o mais rápido possível até este endereço. Peça para falar com o responsável e entregue o envelope pessoalmente a ele. Fechado. Tem de estar fechado. Acha que é capaz de fazer isso?" "Sim, senhor." No segundo seguinte, o rapaz atravessou a primeira entrada do forte, correu por toda a extensão da área militar e voou pelas ruas longe do mar, do cruzador e de seus canhões. Não acreditava na sorte que teve. Corria pela vida, não pela carta. Porém, a adrenalina era tanta que, mesmo não podendo ver mais o oceano, continuou com as pernas em chamas até o endereço indicado. Só pôde sentir o quanto havia exigido de seu corpo quando estagnou em frente ao endereço indicado e bateu palmas. "O que deseja?" Um mordomo veio atendê-lo com um semblante de desgosto. "Ordens do forte de Copacabana. Preciso entregar esta carta ao dono da casa", falou quase sem fôlego. "Devo fazê-lo pessoalmente." O empregado estreitou os olhos e fechou a porta de modo brusco, fazendo o soldado dar um passo para trás. Por garantia, tocou a campainha. Havia sido honrado por alguma espécie de graça divina e iria retribuir entregando a maldita carta. Esperou um bom tempo até voltarem a atendê-lo. "Meu senhor pediu que entre", disse o mordomo. Ainda afava quando começou a subir a enorme escadaria atrás do empregado. Ao avançar o último degrau, notou que uma pessoa caminhava até ele. "O que é isto?" o dono da mansão questionou enquanto pegava a carta. Imediatamente, rasgou o envelope para ter acesso ao conteúdo. Parecia tentar controlar seu nervoso, mas leu as palavras escritas com rapidez. Logo amassou a carta e a devolveu entre os dedos com um movimento do braço, dando um leve tapa na barriga do soldado. "Saia daqui agora." O rapaz assentiu. Sua tarefa estava terminada. O empregado, quieto, tratou de levá-lo até a saída e de novo bateu a porta sem avisar. Dando de ombros, o soldado parou de apertar o papel em seu punho fechado. Só então resolveu dar asas à curiosidade e desdobrá-lo. Leu o seu conteúdo na mesma velocidade que o destinatário. "Senhor, devido à falta de interesse, o amanhã foi cancelado."